E aí, Alex, quer se apresentar pra gente botar no vídeo, na introdução? Quero, cara, pode ser. E aí, pessoal, meu nome é Alex Kane, eu sou egresso de Engenharia de Controle e Automação. Comecei o curso em 2014 um, terminei o curso na turma de 2018 2, então me formei ali no início de 2019. Passei alguns anos trabalhando como engenheiro de software embarcado na Hexagon, que eu acho que é uma empresa que é relativamente conhecida no meio do curso. Não sei se pelo pessoal da primeira fase ainda, mas não sei, alguns professores costumam comentar dela. E nos últimos 2 anos eu saí do mercado de trabalho e resolvi voltar a ser estudante. Então eu estou fazendo um mestrado em sistemas embarcados na Europa. Basicamente é um ano de curso na Inglaterra e um ano de curso na Alemanha. Então eu estou terminando meu segundo ano aqui, escrevendo a dissertação. Tá bem puxado, mas tamo aí. E tá escrevendo em inglês a dissertação mesmo? É em inglês, é em inglês. Deus me Legal. livre, se fosse em alemão eu tava... Bom, é Ó, parecido ali, né? Anglo-saxão as duas. não, não, tá louco. Até arranha um pouco no alemão, mas para escrever um documento bem escrito em alemão não tem como não. Imagino. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Por que você escolheu automação, Alex? Cara, assim, acho que é muito uma questão de perfil. Porque, assim, desde pequeno eu sempre fui muito curioso, assim, com o funcionamento das coisas, né? Pegava ali um radinho, pegava um... Na minha época tinha um Walkman, né? Não é da época de vocês, Walkman, mas aquele tocadorzinho de disco, né? Ficava vendo o negócio girar e tirava o disquinho e ficava tentando ver o que tinha por baixo e tal. Então eu sempre fui muito curioso em relação a como as coisas funcionavam, as coisas eletrônicas, eletrodomésticos, em geral tudo, assim, né? E aí, assim que eu tive acesso basicamente a um computador, foi lá pelos 7 anos, 8 anos de idade, não demorou muito até eu ter curiosidade também de como que funcionava o computador, ou como que funcionava a internet, ou como que eram feitos os sites, né? Então, desde aquela época eu comecei já a pesquisar como fazer um site. Né? Acho que foi a primeira busca no Google, assim, relevante para a carreira foi como fazer um site. Eu tinha por volta dos 11 anos. Então, naquela época eu já comecei a aprender a programar. Então, basicamente, eu costumo dizer que eu programo desde os 11 anos, porque realmente eu comecei lá com HTML, JavaScript era um bebezinho na época ainda, então tinha PHP, CSS e HTML, era a tríade, né? Então, ao longo dos anos, conforme eu fui fazendo isso mais e mais, meio que a engenharia ela surgiu como um caminho natural. Né? Era curioso em relação a como as coisas funcionavam e ainda tinha a parte da computação ali que me excitava bastante, então meio que a engenharia surgiu de uma forma natural. Sempre fiquei muito questionando ali entre a parte da civil, a parte da elétrica, mas quando eu estava no terceiro ano, né, terceirão, eu fui no site da UFSC, comecei a pesquisar os cursos, encontrei automação ali e meio que achei o currículo super legal, assim, bem uma mistura da parte mecânica com a parte elétrica, com a parte de computação, com a parte de indústria, e acabando que eu me interessei, né? Mas aí eu fiz calorice, né? Fiz uma calorice assim das brabas, eu coloquei... Eu tinha decidido que eu queria engenharia elétrica, na verdade, né? Só que como segunda opção, automação. E aí na hora que eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu coloquei primeira opção automação, segunda opção elétrica. Eu não tinha entendido, na época... Eu era burro, eu ainda sou, na verdade, né? Eu não tinha entendido que a primeira opção é realmente a primeira opção, né? Se você passa para as duas, você não pode escolher. E a nota de corte da automação sempre foi, em geral, não sei se ainda é, mas sempre foi menor ligeiramente do que a da elétrica. Então, quando saiu o resultado do vestibular, eu passei para as duas, mas como a automação estava em primeira opção, acabou indo a automação. Mas assim, foi providência, assim, né? Porque realmente, conforme foi passando os semestres, eu fui vendo assim que eu não teria sido tão feliz na elétrica quanto eu fui na automação. Então, realmente, a automação foi de longe a melhor opção para mim, baseado no meu perfil, baseado nas coisas que eu gosto. Então, basicamente por isso que eu escolhi. Achei, sei lá, bem Legal. completinho. Ainda Legal, que o legal. nosso curso junta tudo, né? É, Dizem que a gente é engenheiro de gambiarra, porque a gente tem que fazer tudo.
Basicamente, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe muito de quase nada, né? Então, Mas a gente arranha, mas é o que importa. por incrível que pareça, é uma habilidade muito valorizada, essa daí de saber um pouquinho de cada coisa, porque pelo menos você sabe se comunicar com profissionais de outras áreas, né? Porque na indústria nenhum projeto ele é unidisciplinar, né? Não vai ser um engenheiro mecânico que vai fazer tudo, não vai ser um engenheiro eletricista que vai fazer tudo. Então precisa daquele profissional que consegue entender um pouquinho dos conceitos de cada área e consegue dialogar com todo mundo e além de tudo ainda consegue propor soluções vindas dele também. Então, o nosso curso, o engenheiro de controle de automação, ele consegue exercer esse papel muito bem. Então, por isso que você vai ver egressos que trabalham na parte de embarcado, você vai ver egressos que trabalham na parte de banco, na parte de mercado financeiro, na parte de engenharia, na indústria propriamente dita. O pessoal está por todos os lugares do mundo trabalhando as mais diversas coisas e é algo que você não necessariamente vê com profissionais de outras engenharias, né? O profissional de engenharia civil, cara, você vai estar trabalhando no mercado financeiro se ele não conseguiu trabalhar na área dele. Né? Só que a gente consegue argumentar que o mercado financeiro é controle e automação, porque cheio de coisa para ser automatizado lá, cheio de problema para ser entendido, e a gente está capacitado para fazer isso. Então, é um curso excelente assim para lidar com basicamente todas as áreas. Legal. Ok, agora vamos para a segunda Agora pergunta. eu faço a segunda pergunta, né? Bom, é que a segunda pergunta está bem linkada com essa finalização da primeira. Por que, com todas essas áreas de atuação que tu podia ir depois do curso, tu acabou seguindo para a área de embarcados? Certo. Teve muito a ver com o estágio que eu fiz na Hexagon, né? Foi o que me levou para o embarcado, assim. Porque dentro do curso eu sempre fiz muito mais coisas voltadas a controle, né? Desde que eu descobri o que era controle, comecei a ter aulas de controle, meio que eu me encantei pela área, assim, pô, controle é legal pra caralho, vou seguir na área, quero encontrar oportunidade. Então, tinha essa vaga na Hexagon, que era para um estágio em alguma coisa de controle, tinha controle no nome, eu brilhou o olhinho, eu falei, pô, quero fazer. Chegou na hora, tinha um pouco de controle, mas bem o basicão, assim, e no final das contas foi se encaminhando para uma parte de embarcado. Então, meio que o 10% foi controle, mas o 90% foi embarcado, e foi ali que eu realmente conheci a área de sistema embarcado, que realmente une todas as coisas que eu gosto, assim, tem a parte, um pouquinho da parte da eletrônica, um pouquinho da parte da computação, muito multidisciplinar, você precisa sempre estar pensando em como resolver problemas, você nunca vai estar fazendo a mesma coisa, então, basicamente, se eu for apontar uma causa que me levou, foi o estágio na Exxon, que me apresentou a área, e é isso, basicamente isso. Entendi. Nesse teu estágio foi quando tu descobriu os embarcados e começou a gostar, né? Como se tu tivesse preparado o teu currículo para entrar para embarcados. Não, não. A minha ideia na época sempre foi preparar o meu currículo, digamos assim, para a parte de controle, que era a parte que eu estava mais interessado na época. Fiz a matéria ali de sistema embarcado do Werner, né, na terceira fase, não sei como é, eu sei que ela mudou de nome, né? E aí tem a parte de automação industrial com o Max e tal, na quarta, quinta fase, que são áreas que tangem ali o sistema embarcado. Mas depois que eu terminei essas disciplinas, eu nunca pensei em seguir nessa área, nunca foi tipo o meu objetivo, porque depois começaram as matérias de controle. Sempre gostei muito de matemática, controle é muito matemática, e meio que brilhou, assim, né? Só que com o tempo eu acabei perdendo um pouquinho esse encanto pela parte de controle, e aí eu realmente meio que, por trás disso tudo, brilhou ali a pepita de ouro do embarcado, digamos assim, porque é uma área muito legal. E por que perdeu o encanto por controle? Cara, sendo bem sincero, você não vai. É muito difícil encontrar emprego na área de controle na indústria. Controle. Assim, se algum amigo meu assistir isso aqui, alguns que trabalham com controle, eles vão brigar comigo, mas. Controle é muito acadêmico. Eu gosto de falar que controle nem existe, honestamente, porque você vai usar um PID para resolver 99,9% das situações de controle na vida real. Isso é uma coisa que o professor Júlio fala nas aulas de controle. 99, sei lá quantos por cento dos problemas
você resolve com P&D. P&D é um tipo de controlador muito básico, muito fácil de entender, muito fácil de implementar. E, por consequência, altamente automatizado hoje em dia, tanto as implementações quanto a parte de tunar esse controlador, né, que é adaptar ele ao sistema onde ele vai estar sendo usado. Então tem muito pouco espaço para realmente um engenheiro trabalhar numa solução de controle completa e tal na indústria. Então, a maioria do pessoal que gosta de controle também tem que acabar gostando de pesquisa. E eu acabei percebendo que eu não gosto muito de pesquisa quando eu fui para a indústria, então eu percebi que eu sou mais uma pessoa que gosta mais da indústria mesmo, dos problemas do dia a dia, de resolver os problemas dos clientes, conforme eles vão aparecendo, ao invés de pesquisar alguma coisa que daqui a alguns anos pode ser que seja usado ou não, né? Cada um gosta de uma coisa diferente. E realmente controle hoje em dia acho que é uma área um pouco mais acadêmica, e aí meio que foi perdendo interesse, assim. Entendi. Então eles não usam Arduino nas indústrias. Oh, meu Deus. Não usa, infelizmente não usa. Mas Arduino já é um embarcado, né? Arduino já é um embarcado. Justo. Agora, Podemos passar para a terceira pergunta? Acho que depois a gente vai acabar voltando de novo para esse tema, né? Que é, com certeza. agora a terceira. Como era o teu dia a dia no curso? Você saía muito? Você estudava muito? Cara, eu costumo dizer que eu era feliz e eu sabia. Né? Se falar com qualquer pessoa da minha turma, eu acho que foi anteontem, a Maria Eduarda Luve que deu uma palestra ali do aluno, ela é 14 como eu, a da minha turma. A da Embraer? E... Hã? Da Embraer, né? Ou foi Da Embraer, isso. E a Joana, que deu a palestra ontem, eu acho, ou vai dar hoje, não sei, é 14-2, então a gente também tá ali. E você pergunta para qualquer pessoa da mesma época que eu no curso, eles vão confirmar o que eu tô falando. A gente era feliz e a gente sabia. Porque, pô, a gente saía muito, curtia muito, bebia muito, ia muito pra festa, mas também você não pode deixar de negligenciar. Deixar de negligenciar, não. Você não pode negligenciar os estudos. Né? Você não pode tomar como a única parte da sua personalidade que eu sou o cara que vai sair pras festas. Assim. Não, você tá ali pra estudar, né? Seja por uma responsabilidade com você mesmo, com seu futuro, ou com seus pais, ou com pessoas que estão ali tendo um pouco de fé em você, né? Então, é justo você focar também um pouco nos estudos. Mas, assim, tem espaço de sobra para você balancear essas duas coisas. Você vai ter muita oportunidade de sair e ainda assim conseguir se dar bem nos estudos, conseguir acompanhar as disciplinas. Você não precisa se privar de uma coisa para fazer a outra, né? E essa eu acho que é a principal coisa que as pessoas talvez quando estão ali no meio, talvez elas não entendam, assim, elas têm muito aquele medo de estar perdendo alguma coisa, mano, você não vai perder nada, cara, você vai ter muita chance de sair, você não precisa ir na festa no dia antes da prova, você pode ir na festa que vai ter no dia depois da prova, sabe, tem coisa toda semana, velho, então, você sempre arranja negócio pra fazer, não precisa se preocupar. Então sim, saí muito e também estudei muito, as duas coisas. Você chegou a negligenciar, igual você falou? Uma vez? Eu não, mas conheço pessoas que sim. Conheço pessoas que sim. Os caras acabam se perdendo no mundo do caos. E aí. Principalmente eu acho que as matérias da base são as mais importantes. Porque também e acaba sendo um momento muito inoportuno, né? Porque é onde você tem mais oportunidade para sair é quando você é calouro. Você tá ali nas primeiras fases. E também são as matérias mais importantes. Então acaba que tem esse conflito. Porque se você não pega bem ali a base do cálculo, a base da álgebra e tal, você vai ter dificuldade nas matérias mais para frente. E se você acaba indo bem nessas matérias, você não vai ter tanta dificuldade mais para frente, então você vai ter mais tempo de fazer as coisas que você quer fazer mais para frente, sem ter aquele ônus tão intenso assim de eu preciso estudar 15 dias antes da prova porque eu não sei absolutamente nada. Se você tem a base boa, as próximas matérias elas sempre vão construindo em cima do que você já sabe. Então, se você entende as coisas que vêm como fundamento, você não vai ter dificuldade de entender as coisas que vêm depois. E, por consequência, você não precisa gastar tanto tempo estudando e, por consequência, você consegue sair mais.
Então, é muito uma questão de ter um pouco do planejamento, ter um pouco dessa visão no início, e de passar em cálculo. Basicamente, passa em cálculo, rapaz. Uma dúvida, assim, muito grande. Com quem que tu tivesse cálculo? Nossa. Se é que lembra, né? Cálculo 1. Eu lembro da cara do professor, não lembro do nome dele. Por acaso começava com R e se chamava Rui? Não, mas esse cara aí era da outra turma. Nossa, ninguém gosta desse maluco, velho. A gente tá sofrendo com esse cara. Não, eu fiz com outro cara, muito gente fina, era um vozinho assim, cabelinho branco, muito gente fina, muito querido. Cálculo B foi com. Também não lembro, foi com um cara mais alto lá, né? Não sei, não lembro os professores de cálculo, não. Justo. Pô, faz quase 10 anos, rapaziada. Não, com calma, não. Sim. Cérebro do velhinho aqui. É que também a gente tá sofrendo com aquele Rui, né? Então vai que ele é famoso. O Rui eu lembro né? dos outros, de tanto que os outros falaram desse cara aí. Mas tá tenso com ele. Puta, É até curioso que ele ainda tá na UFSC, né? Sim. Por tanto de reclamação sempre. Ele não se aposenta porque ele não quer. Só está lá de memes. Tá, podemos passar para a quarta pergunta, então? Podemos. Vamos lá. E essa aqui é boa. Você tens alguma história engraçada com algum professor, assim? Uma história de aula? Cara, tem várias. Uma que me marcou pra sempre. Marcou tanto que eu não lembro se foi na primeira ou na segunda fase, mas foi ou na primeira ou na segunda fase. Acho que foi na primeira, tava tendo aula de introdução à informática. E era uma professora substituta que tava dando aula pra gente. Vai ficar ali por um tempo, acho que o Max ou o Montei, sei lá o que, não estavam. Não estavam no país, não estavam no estado, não sei o que eles estavam fazendo, estavam de férias. E aí era uma sexta-feira, perto do meio-dia, era a última aula antes do meio-dia, né, no intervalo ali do meio do dia. Tava tendo linguicinha na frente do estacionamento do Banco do Brasil, ali entre o CCS e o Banco do Brasil. E aí a gente tá, quero ficar aqui mexendo na tartaruguinha, né? Não sei se vocês têm a mesma coisa no introdução à informática, mas na época era o Turtle. Quer ficar mexendo nessa desgraça desse Turtle aqui? A gente quer linguicinha encher a cara de... Na época era verdusco, né? A gente tava tomando verdusco, era um negócio horrível que... com gosto de pasta de dente, assim. A gente quer ir pra linguicinha, encher a cara de verdusco e cerveja, velho. E resenhar, velho. Pô, ficar Turtle. Aí a gente explicou pra ela o que era linguicinha. Era papo de 11 horas, assim. A aula acabava às 11h50, 11h45, não sei. Ela cancelou a aula e foi pro linguicinha com a gente beber. E a gente ficou bebendo até as 4 horas da tarde. Foi épico, foi épico. Nossa, ela encheu muito a cara. Muito divertido, muito divertido. Não lembro o nome dela. Mas a divertido. Experiência valeu. Mas a experiência valeu a pena, me marcou pra sempre, assim. Primeira fase, você já entendeu, eu já tinha entendido ali o que ia ser o curso, né? O que iam ser os próximos 5 anos da minha vida. Foi muito legal. Tinha também o professor Joni, não sei se ele ainda é uma lenda aí no departamento de sistemas digitais. Ele se aposentou em 2014-2. Eu fui a última turma de sistemas digitais dele. Só que assim, né? Os caras falam que se aposenta, mas tá todo dia no departamento ali, pentelhando e tal. Um negócio muito engraçado que o Joni fazia, tipo, você tava tendo aulas com outros professores, professor de elétrica, professor de automação. Ele abria a porta da sala de aula, olhava pra turma toda, olhava pro professor e falava: esse cara aí não entende nada. Esse cara aí tá enganando vocês. Esse cara aí tá só enchendo linguiça. Fechava a porta e ia embora. Só isso. O cara era uma lenda viva, assim. Pô. Acho que as duas histórias que mais me marcam, assim, né? Só que... De resto não é tanta parte engraçada, só que, assim, pelo menos na minha época, os professores e os alunos em si, né, também sempre tinham uma relação muito família, assim. O curso sempre foi muito unido, tanto na questão do departamento com os graduandos, quanto os graduandos em si. Então, esse clima sempre foi muito legal. Os professores sempre vão no Linguição para prestigiar, sabe, o evento que os formandos estão organizando. Quando você se forma e você escolhe ali paraninfo, você escolhe homenageados e tal, o pessoal se junta, sempre faz um puta de um churrasco, assim. Então sempre tem esse clima bem família na graduação, que eu não sei se você encontra nos outros lugares, assim. A automação talvez seja bem única nesse aspecto. Muito, muito, muito legal.
trazendo a minha experiência de matemática, que eu fiz 3 semestres de matemática ali na UFSC, né, cara, sim, não, ninguém conversava. Tipo, na É. turma de matemática ninguém falava com ninguém, ninguém sabia dos professores, essas coisas assim, né? Agora só foi entrar na automação que no primeiro dia eu já falava com muita gente. É outro clima, é outro O clima. pessoal é muito E é tranquilo. legal que aparentemente isso se manteve, né? Eu sempre fiquei um pouco receoso na época da pandemia, porque os calouros que estavam entrando na época da pandemia, né, tava tendo aula à distância e tal, eu pensei, pô, vai se perder um pouco dessa cultura, né? Mas bom saber que não, né? O pessoal Né? que se manteve lá conseguiu ressuscitar isso ainda. É, depois da pandemia o pessoal ficou triste também, né? Tem que voltar as coisas, Sim. tem que se juntar a galera. Ah, mas é bom juntar, galera. Quem que vai agora? Passar para a próxima, pode ser? Podemos. Sou eu. Tá escutando bem? Parece que minha internet está um pouco ruim. Tô escutando bem. Alô? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá? Tranquilo, a Para tua mim deu uma câmera tá travadinha. travando só. A pergunta, E a pergunta que Agora, todos fazem, foi. o IAA, o índice de aproveitamento acadêmico, ele é realmente importante? Ou de repente tu acha que o cara tendo notas ruins, mas ele sabe fazer as coisas, é mais válido? é o famoso depende, né? Esse é o famoso depende, porque depende muito do seu objetivo quanto profissional, né? Se você vai para a indústria, por exemplo, o IA não vai importar. Ninguém vai perguntar para você, ah, não, qual que era a sua média, sei lá, de cálculo, ou quanto que foi sua média final no curso, se você está pleiteando uma vaga de indústria. Agora, se você se interessa mais por pesquisa, se você quer ficar mais na área acadêmica, quer possivelmente fazer um mestrado, ou um doutorado, ou dar aula, ali vai importar, porque constantemente é um fator de escolha na parte de bolsas, na parte de incentivos, ou no próprio processo seletivo de você fazer um mestrado, o IA conta. Né? Se os caras têm 2 candidatos relativamente bem qualificados, eles vão pegar o que tem o maior IA, simplesmente como critério de desempate. Então, é importante. Só que no final das contas, o IA ele não é uma coisa que você controla, né? O IA é um resultado. Por definição, ele é um índice, né? Então, você não, você não vai chegar num semestre, não, hoje eu vou aumentar o meu IA, agora eu vou abaixar o meu IA. O IA é resultado daquilo que você faz ao longo do semestre, ao longo da sua trajetória. Então, se você se dedica o suficiente e se você vai razoavelmente bem nas matérias, seu IA vai ser bom e você nunca vai ter problema porque você tem um IA abaixo. Então, no final das contas, basta estudar, né? Basta estudar que você não vai precisar se fazer essa pergunta no futuro, basicamente, né? Se o IA importa ou não. É pergunta pra quem Entendi. não quer estudar isso aí. É, pergunta de quem não quer estudar, exatamente. Não, às vezes tipo, no meu caso, eu gosto muito da parte técnica da matéria, mas cálculo e física eu meio que empurro com a barriga. Então, essas duas matérias abaixam o meu IA, enquanto as matérias técnicas eu tô com a nota ali em cima. Então, no futuro, algum estágio, tipo, eu vou saber fazer tudo que eles querem, mas meu IA vai ser meio bosta. E talvez. Não, não deve de influenciar, não, nesse ponto específico, não. Justamente porque você tem as matérias técnicas bem aproveitadas, elas acabam compensando. E a gente tá Não no sei o que, que o primeiro pessoal, não sei semestre. o que, que o pessoal considera IA bom, na verdade. Acho que acima de 6 tá bom ou não? Acima de 6,5, não sei. Para entrar no É, NEL, eu sei que tem que ter 7 de A, né? Então, imagina por aí. por aí, então. E assim, quanto mais pra frente no curso, mais fácil fica de subir o IA, pra falar a verdade. Porque você tem estágio e você tem TCC. Eu acho que somados os dois tem, porra, perto de 50 créditos. Então você pega um 9, um 9,5, um 10, que não é difícil de fazer num TCC. Se você faz um TCC bom, ninguém vai querer tirar a tua nota, né? Que é o teu último mérito ali. O pessoal dá 10 muito frequentemente em TCC. Você vai ter 20, 25 créditos, 30 créditos de 10. Isso ali sobe o IA, que é uma beleza. Só que aí já é no final do curso, né? Aí só vai servir depois, talvez, pra academia, pra pesquisa. Entendi.
Dizem que também dá pra pegar aquelas matérias de educação física pra aumentar o IA. Dá, tem muita gente que faz isso aí, essa estratégia proibida, essa daí. A gente vai deixar abaixo, cortar. Corta. Agora, vamos para a sexta pergunta. Com relação aos estágios, chegou a fazer algum estágio além do estágio obrigatório? Cheguei. O estágio na Hexagon foi meu estágio não obrigatório, na verdade. Porque enquanto eu estava trabalhando na Hexagon, eu fiz o meu estágio obrigatório e o meu TCC no DAS. Por incrível que pareça. Sempre fui... Eu falei, né? Sempre gostei muito de controle, então... Acabando que eu fiz o meu estágio obrigatório e o meu TCC em controle com o Júlio. Só que em paralelo a isso, eu também estava fazendo estágio na Hexagon. E eu acho que foi talvez ter a oportunidade de viver as duas coisas ao mesmo tempo que me fez decidir mais por uma do que pela outra, né? Porque eu via como era a realidade numa empresa, via como era a realidade na parte da pesquisa, e gostei mais de uma do que da outra e acabei seguindo numa área, né? Teve uma época que chegou a ser muito, muito, muito cansativa, porque eu tava fazendo estágio, o não obrigatório e o obrigatório, tava fazendo disciplina e tava organizando linguição no mesmo semestre. Acho que foi o semestre mais punk da minha vida, assim. Desde então, nunca tive uma carga de trabalho tão grande assim, e faço questão de não ter. Se é pra ficar daquele jeito de novo, nossa, Foi o máximo. foi, aquilo lá foi o máximo. Eu tenho uma pergunta em relação ao estágio. Como é que tu conseguiu ele? O teu não obrigatório. Cara, foi muito na coincidência, eu acho. Eu tava indo pro norte da ilha. A Hexagon fica ali na SC... Esqueci o nome agora, da SC 470? 405, né? Não sei. 405, SC alguma coisa, rumo ao norte da ilha. Tava num Uber, olhei pro lado, a Hexagon ficava ali. Eu achei o logo da empresa bonitinho. Eu disse, legal, o que é isso ali? E aí ficou na mente, não pesquisei, não fiz nada. E aí surgiu no LinkedIn uma vaga, né, naquelas divulgações que você recebe por e-mail e tal no LinkedIn, surgiu ali uma vaga de alguma coisa de controle na Hexagon. Aí meio que puxou da memória ali, aquela empresa que fica ali na SC, que eu achei o logo legal. Então, eu simpatizei pelo logo do negócio e acabei que eu mandei um e-mail depois para a recrutadora ali e foi muito ágil, foi muito rápido assim a questão da contratação. A Hexagon era uma empresa muito menor na época ainda, então tinha mais essa questão da agilidade na contratação. Mas foi muito uma coincidência. Achei a vaga por acaso, da empresa que eu por acaso passei e por acaso gostei do logo, assim, então isso que marcou. Foi bem na chance. Foi por processo seletivo, então, não foi por indicação, essas coisas. Não foi por indicação. Não, eu achei a vaga e aí mandei e-mail e meio que foi uma... E clicou assim, né? Os caras gostaram de mim, gostei deles e foi. Legal. Ô, Alex, tu é daqui de Floripa ou é de outro lugar? Eu sou de Rio do Sul, Ah, tá. no estado. Faz sentido. Tá bem pertinho, pá. O que, o sotaque? Não, só pra saber, porque falou que tava indo pro norte da ilha, vai que, sei lá, é daqui. Né? Não, é que tinha muito colega de curso, muito amigo, que é de Floripa, né? E aí. Não sei o que eu tava indo fazer no norte da ilha, mas. Festa. É o que tem pra Coisa fazer boa lá. não era, né? Coisa boa não era, porque eu não morava lá, coisa boa não era. Mas, Vou defender algum de vocês três é de Floripa ou não? Eu sou do Campeche, não sei se chegou a conhecer. Claro. Nascido e criado no sul da ilha. Coisa linda. Tá, vamos pra próxima então? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Ok, então vamos lá. Sétima pergunta é: recomenda ingressar em alguma empresa júnior ou nas equipes de competição? Cara, recomendo, mas não, talvez pelo motivo de que muitos pensam que é bom ingressar, né? Geralmente você pensa, vou me desenvolver tecnicamente, vou aprender um monte de coisa. Eu acho que a parte técnica não é o diferencial dessas equipes, não é o diferencial do NEL, não é o diferencial do PETMA, não é o diferencial de nada. Eles podem discordar de mim, né? Provavelmente eles vão, mas eu acho que não é. Eu acho que a habilidade ou a experiência mais valiosa que essas equipes de competição e essas organizações trazem é a questão
do desenvolvimento da sua relação com as outras pessoas, né? Que é a famosa, hoje em dia está muito na moda, as famosas soft skills, né? Que é você saber dar um bom feedback, você saber aceitar um feedback sem achar que a pessoa está te atacando pessoalmente, é você saber expor uma ideia de uma forma concreta e clara. E também eu acho que é muito válido para você se descobrir como profissional, né? Porque você entra numa empresa não, uma equipe dessas, e você tem um pouquinho mais de exposição em o que você pode fazer como engenheiro, né? Também posso trabalhar aqui nessa parte, também existe aquilo. Você começa a conhecer o que existe, né? E quanto mais você conhece o que existe, mais fácil, ou pelo menos mais capacitado você vai estar para tomar a decisão com o que você quer trabalhar no futuro, né? Então, por exemplo, a questão do estágio na Exxon foi uma exposição que eu tive à parte de embarcado. E foi isso ali que tirou a minha vontade de trabalhar com controle. Então, por exemplo, se eu não tivesse tido essa exposição, eu não saberia que eu ia gostar de embarcado, eu não estaria onde eu estou hoje, que é fazendo um mestrado em sistema embarcado. Então, quanto mais você participa dessas equipes, mais exposição você vai tendo às diferentes áreas que você pode atuar no futuro. Então, eu acho que essa é a parte mais valiosa. Porque a questão técnica, assim, não vai ser feito nada que você não vai aprender depois em 2, 3 meses, quando você está trabalhando numa empresa na indústria, sabe? Não é nada tão avançado assim que você vai ficar tão atrás em relação ao seu amiguinho que participa de uma equipe dessa que você nunca vai conseguir correr atrás, sabe? Claro que não. É mais a questão do desenvolvimento dessas pessoas como profissional, como a parte de soft skills, e também realmente você conhecer aquilo que existe para no futuro você conseguir tomar uma decisão melhor, assim, e não ter risco de você se arrepender. Daqui 10 anos de carreira, você pensa, pô, não gostei do que eu fiz, quero mudar, sabe? Que aí já é um risco maior do que você sair do Fórmula UFSC e ir pro NEO, por exemplo, sabe? Com a. Tô de trainee da AutoJun ainda, né? Não sei, tu disse que foi consultor, não foi? Fui consultor da AutoJun. Eu nunca cheguei a participar da AutoJun propriamente dito, mas que nem eu falei, né? Eu comecei a programar desde muito cedo. Então, quando eu tinha ali 18, 19 e estava começando a graduação, eu tinha uma bagagem já relativamente bem grande na questão de desenvolvimento. E aí a AutoJun estava com um projeto para fazer um portal para POSMEC, programa de pós-graduação da engenharia mecânica. E aí eles estavam procurando um desenvolvedor, e acabando que eu lá na primeira fase, calorão, careca ainda, de ter cortado o cabelo, estava lá desenvolvendo. Então, e ganhando dinheiro, né? Porque os caras pagavam. Então, a parte é muito legal. Pô, então eles chegaram a te pagar. Eu tô sendo só abusado pela AutoJun. Não, cara, os consultores são pagos, né? Sim. Não, ali eu tô só. Mas o que eu vejo mesmo é que, tipo, a capacitação não é tão diferencial, e sim o networking que a gente faz, né? Conhecer as pessoas, isso. Sim. E realmente, essa parte é muito importante. Acabei esquecendo, acabei não mencionando, mas a parte do networking talvez ela seja até no topo, assim, em relação à questão das soft skills, porque você acaba conhecendo muita gente. E, embora eu não cheguei a participar de nenhuma dessas equipes propriamente dito, eu conheci muita gente que participou, e às vezes eu me esgueirava nos eventinhos deles e tal, então, por extensão, você acaba conhecendo muita gente, e realmente você abre o LinkedIn e você vê as pessoas que você conheceu através dessas organizações, ou você vê os seus amigos, ou os amigos dos seus amigos trabalhando em os mais diversos locais do mundo, assim, e você pensa, pô, se um dia eu precisar, talvez eu possa dar um toque nesse cara ali, ou se um dia ele precisar, eu posso estar aqui pra ele, sabe? Então, realmente essa parte é muito valiosa. Pode ir pra próxima, eu acho. Pisar. Tá mutado. Travou. Ih. Nossa, eu esqueci que eu tinha mutado pra não fazer barulho. Tá escutando? Sim. Tá. Minha internet não tá ajudando hoje. Durante o teu tempo no curso, tu chegou a fazer parte da organização do Linguição? No caso, tu já respondeu que sim, né? Naquele teu semestre
cheio de atividades, então a pergunta pode ser como é que foi fazer parte da organização do Linguição? Quantas organizações tu participou? Para dizer que eu participei de 1,5, para falar a verdade, porque participei da minha, né, 17/2, 30ª Linguição, festa de 15 anos, tudo muito legal. E aí quando um pessoal da minha turma também foi organizar o Linguição no semestre subsequente, eu acabei participando também, meio que indiretamente ali, ajudando um pouquinho na organização, ajudando como manager de bar, que nunca é fácil, né, na trabalheira ser manager de bar, mas muito divertido. E, cara, é muito legal, porque se a graduação já tem um clima família, quando você se junta para uma questão ali de 10, 12 pessoas para organizar uma festa para 5, 6 mil, a conexão que forma ali também é absurda, assim, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Se você falhar, todo mundo vai falhar, então você precisa, né, dar o seu máximo para fazer aquela festa dar certo, porque não só você tá se propondo a fazer aquilo, mas também você também tem uma reputação a manter, né? Tem a reputação do Linguição como uma das melhores festas da UFSC. Um dos melhores não, né? A melhor festa da UFSC. E toda organização com certeza tem ali o sangue no olho de querer sempre manter e querer melhorar ainda mais a reputação, né? Então, uma experiência bem intensa, bem cansativo, porque você não tem hora, né? Não é do meio-dia às 4 eu vou trabalhar na Linguição. Não, a Linguição passa a ser a sua vida durante aquele semestre. Tudo que é pepino você precisa resolver. E conforme vai chegando no dia da festa, as coisas vão ficando cada vez mais caóticas, até que uma hora o negócio simplesmente clica, dá certo, e no final das contas, no outro dia, você só aproveita e dorme, né? A gente dorme. E dentro do Linguição, não sei se chegou a trabalhar qual era o trabalho favorito, a linguicinha, o bar. Eu sempre gostei muito do bar e da entrada, pra falar a verdade. Na entrada, logo na entrada você já começa a resenhar com as pessoas. E o bar, o bar é o bar, né? Você precisa trabalhar no bar. Se você não trabalhar no bar, você não tá aproveitando o Linguição de fato, assim. E na verdade, o Linguição que teve agora e o último, os últimos dois, foram os dois únicos Linguições desde 2014 que eu não fui. Tô formado há quase 5 anos e eu ainda segui ainda nos Linguições, assim, mesmo depois de formar. O nível da festa. É o nível da festa, com certeza. E não foi só porque tu estava no exterior. Foi exatamente porque eu tava no exterior, né? Porque senão eu continuava indo. Quando acabou a pandemia Tá e teve o primeiro Linguição pós-pandemia, coincidiu que eu tinha comprado passagem para voltar pro Brasil justamente quando ia ter o Linguição. Então eu consegui ir no primeiro Linguição pós-pandemia. Foi um negócio assim... Foi um negócio insano. Tudo certo. Nada mudou a ordem das pessoas. Mudou. Tá. Aí. A próxima pergunta vai ser longa. Peixe. E aí, qual foi a tua grande motivação para voltar a estudar? Que vantagens e desvantagens tem sentido? Tudo tendo em vista que eu já estava no mercado de trabalho. Essa é complicado, né? Cara, eu acho que a motivação, ela sempre teve lá. A motivação de querer fazer uma especialização, querer fazer um mestrado, eu acho que ela sempre teve lá, desde a graduação. Talvez tenha surgido principalmente pelo fato de que na automação a gente pode pegar matérias da pós e usar como créditos de optativas, né? Então você tem, não lembro mais quantos créditos você precisa fazer de matérias optativas, mas você pode pegar matérias da própria pós-graduação e usar como esses créditos. E eu acho que elas até validam como um pouco mais. Acho que um crédito da pós é 1,5 da graduação, uma coisa assim. Então você consegue até estudar menos e fazer mais. Por outro lado, são matérias da pós, né? Um pouco mais difíceis. E eu basicamente fiz quase todo o currículo da automação, da pós-automação, na graduação. Eu só precisaria fazer metodologia científica, que é uma matéria obrigatória da pós que, se eu não me engano, não valida na graduação, por isso eu não fiz, e a dissertação. Então, quando eu terminei a graduação, eu pensei, vou aproveitar esses créditos que eu já fiz, vou validar tudo na pós, vou fazer só metodologia,
dissertação, e em um aninho, um ano e meio, talvez, tô com mestrado ali. Só que, problema, né? O problema que era em controle. Eu já falei, eu já tava, naquela época, eu tinha recém me formado, eu já estava um pouco desencantado com a questão do controle, e aí ficou aquele conflito. Pô, vou fazer um mestrado só para aproveitar os créditos num negócio que eu não gosto. Talvez eu poderia fazer um mestrado em algo que eu gosto, só que daí eu teria que começar a estudar de novo. E aí fica nessa negócio, mas enfim, tomei a decisão, vou fazer um mestrado na automação. Me inscrevi, passei no processo seletivo, que eu acho que é meio que garantido para quem é egresso. Validei, comecei a fazer metodologia científica, início de 2020, pandemia. Começou a pandemia bateu com força total ali, tudo acabou indo remoto, as aulas na UFSC também. E acho que esse ali foi a gota da água para acabar com a motivação que eu já nem tinha. Né? Eu já não estava motivado, porque eu já sabia que eu não ia querer fazer, não ia gostar de fazer dissertação em controle, já não estava muito motivado. Veio pandemia, muda tudo para o remoto, menos motivação ainda. Basicamente, eu só parei de ir nas aulas, parei de fazer tudo. Eu não tranquei, eu não avisei ninguém, eu só parei. Eu só, tipo, ó, tchau. Tá assim até hoje. Eu acho que se eu entrar lá no CAPG, que é o CAGR da pós, tá lá ainda. Aluno, matrícula regular, não sei, possivelmente. E aí eu fiquei trabalhando só, focando no trabalho. A pandemia estava bem incerta, né? Foi um período incerto para todo mundo, ninguém sabia quando ia acabar. E no final das contas, acabando que passou 4 meses, não acabou, passou 5 meses, não acabou, passou 7 meses, 8 meses, 9 meses, não acabou. E ninguém sabia quando ia acabar. Eu tava morando num lugar que era bem pequenininho, era uma kitnet ali perto do meu escritório, né? Tem o bar, tem o meu escritório, o bar, né? E aí esse ali é uma esquina, essa esquina tem um morro. Você sobe até lá no final, tem umas casas lá. E aí eu morava lá, bem pequenininho. E basicamente eu tava trabalhando na época, né? Tava trabalhando full time na Hexagon, tava trabalhando como engenheiro. Só que eu trabalhava no mesmo lugar onde eu dormia, que era o mesmo lugar onde eu comia, que era o mesmo lugar onde eu me divertia. Não tinha onde sair, então era um lugar que você ficava o dia inteiro. E isso acabou me saturando de uma forma assim que eu não estava mais feliz nem trabalhando ali, nem morando ali, nem com o prospecto de fazer um mestrado ali. Então, no final das contas, foi meio que um sacode da vida, falando assim, pô, você tá acomodado já, né? Você tá acomodado, vai fazer outra coisa, vai buscar mais perspectiva com o que você pode trabalhar. E aí, meio que eu pensei, pô, vou talvez voltar nesse negócio do mestrado, só que vou tentar um negócio fora, né? Áreas novos e tal, tentar descobrir o que mais tem para a parte de embarcado, com o que mais eu posso trabalhar, outras empresas e tal. E aí acabei pesquisando bastante, me inscrevi em vários cursos aqui fora. Passei em vários, só que não passei em nenhum, não tinha passado em nenhum com bolsa. É porque a questão também de você morar no exterior e você se autossustentar assim, sem estar trabalhando, porque se você está estudando full time, em geral vai ser bem difícil de você trabalhar em paralelo, e principalmente trabalhar talvez remoto, ganhando em reais e gastando em euros, né? Vai ser bem complicado essa parte. Então, meio que se fazia muito necessária a questão da bolsa, né? Preciso da bolsa, pelo menos uma bolsa de estudo, não necessariamente uma bolsa, uma ajuda de custo mensal, mas pelo menos que o estudo seja custeado, né? E aí, acabando que eu passei por um programa onde, na verdade, eu consegui tudo. Consegui a bolsa de estudo e ainda consegui ajuda de custo mensal, consegui um monte de verba e tal, e aí, que é o que eu tô fazendo. Muito, muito legal. Sim, a vantagem é que, pô, realmente é um mundo novo, né? Porque você tá morando em outro lugar, você tá morando em outro continente, você conhece pessoas de todos os lugares, você estuda em outras universidades para entender como a gente era feliz na UFSC, né? Não fala nada, porque realmente esse clima da automação não existe para cá, né? O pessoal até tenta, mas nunca vai ser. E realmente, assim, para você se conhecer, para você descobrir aquilo que você gosta. Eu sabia que eu gostava de embarcado, mas eu não sabia justamente o que mais dá para trabalhar, né? Porque a Hexagon era a parte de agricultura, né? Meio que um mix ali de automotivo e agricultura, né? Porque em geral tá andando com veículos agrícolas.
Mas o que mais você pode fazer trabalhando na parte de embarcado? Né? Essa é a questão que eu queria responder. Então, e foi uma das coisas que eu respondi justamente no mestrado, né? E a desvantagem é que, pô, momentaneamente, ou num período de 2 anos e meio, eu fico fora do mercado de trabalho, né? Então você acaba perdendo as oportunidades que vão surgindo ali. Você olha aquelas empresas, pô, aí ia ser legal. Ou chega um recrutador na tua caixa do LinkedIn e ela fala assim, tem aqui uma vaga, papapá, você não pode aceitar porque você está trabalhando, você está estudando. Então, e você não sabe se essas mesmas oportunidades elas vão estar ali 2 anos e meio depois, quando você terminar, né? Então tem essa incerteza envolvida, né? Quão difícil é o retorno ao mercado de trabalho. Por um lado, você tem uma especialização a mais, uma especialização de peso. Por outro lado, você está fora há um tempo, né? E isso pode contar como um fator decisivo para algumas empresas, então é uma desvantagem. Outra desvantagem é claro que quando você volta para a vida de estudante, a tua renda volta a ser de estudante, né? Então você volta a morar em kitnet e volta a comer pão com barro, né, cara? Não tem muito que fazer, assim, mas mesmo assim tá valendo cada minuto, não me arrependo de maneira nenhuma, aliás, aconselho, claro, desde que com uma certa estrutura, uma certa preparação e um certo plano, né? Também não vai assim, uma mão na frente e a outra atrás, achando que você vai conseguir tudo no final, porque pode não ser, né? Sempre tem ali uma safety net, assim, né? Por trás, em caso tudo der errado, pelo menos você pode voltar para lá, né? Seja isso a casa dos seus pais, ou seja isso algum outro emprego, uma coisa assim. Sempre tem um plano B, né? E, claro, eu tenho o meu plano B. Graças a Deus, não tô precisando usar meu plano B, né? Mas enfim, é isso. Acho que uma experiência muito positiva. O meu principal gatilho, realmente, para deixar o mercado de trabalho e voltar a ser estudante, creio que foi a pandemia. Foi um fator, assim, psicológico, assim, que eu estava muito preso, tava angustiante, assim, a situação. E aí eu pensei, não, vou fazer outra coisa, vou ter uma mudança de ares aqui, e realmente tá sendo muito valioso pra mim, tá sendo muito legal. Tá comendo pão com ovo, mas tá comendo pão com ovo na Europa agora, pelo menos. É pão com ovo na Europa, né? Pão de bread with eggs. bread with eggs. Oat meat Eier, E na Alemanha, né? fazer uma pergunta que talvez seja interessante. Tem bastante egresso, né, que vai para a Alemanha trabalhar lá, até para o próprio programa de intercâmbio da UFSC. Não sei se tu chegou a conversar com algum desses que estava aí para te dar um suporte, como é que foi? Não sei se tu teve alguma ajuda. Então, geralmente o programa de intercâmbio da UFSC, ou pelo menos o do DAS, ele te leva pra... qual é o nome da cidade agora? A gente costuma falar que é a Trindade da Europa. De tanto brasileiro que tem lá e de tanta gente da UFSC que tem lá. Caramba, o nome da cidade. Pior que eu não tô ligado. Também não tô ligado agora. Vocês me dão um minutinho que eu vou pesquisar um perfil de um amigo meu aqui que tava lá. Deixa eu ver Eu sei que se a ele... gravação tá boa aqui. Tá, ótimo. Deixa eu ver se eu tenho espaço no HD também. Tá, tem espaço. Aachen. O nome da cidade é Aachen, na Alemanha. E a maioria das pessoas acaba trabalhando ou pro Fraunhofer, que é um instituto de pesquisa, ou para um outro instituto de pesquisa, RW, alguma coisa assim, que tem lá em Aachen também. Então tem muita gente da UFSC lá. O programa que eu tô fazendo, ele não tem nenhum vínculo com a Universidade do Brasil, não tem nenhum vínculo com o governo brasileiro. Ele é um programa 100% europeu, então é completamente em outros lugares, assim, né? Então não tem essas pessoas que estavam aqui antes, na verdade. Eu sou a pessoa que tá aqui antes. Mas, assim, muitos amigos meus, muitos colegas de turma, a própria Maria Eduarda, que deu a palestra ali, ela trabalhava aqui na Alemanha, veio para cá também. E eu conversava com essas pessoas e todo mundo era sempre muito feliz. E realmente, é legal. É legal, venha, faça, é uma oportunidade legal. Você não precisa ficar depois, você pode voltar para o Brasil se você é uma pessoa mais família, uma pessoa mais amigos, assim. Nada é fixo, você sempre vai ter oportunidade para se ajustar conforme aquilo que você quer fazer no futuro. Você não precisa planejar a sua vida hoje, os próximos 10 anos.
sabe? Você sempre vai ter espaço para fazer aquilo que você gosta e para ir para algum lugar que você se sente confortável. Então, não tenha medo de abraçar novas experiências. Talvez essa que é a mensagem. Saúde. Obrigado. Ok. Podemos fazer então a 10ª pergunta? E aí bater um papo. Podemos. Então, caso fosse possível voltar no tempo e trocar o curso de automação por outro curso, tipo, sei lá, uma ciência da computação da vida, você trocaria? Não trocaria. E ainda manteria a minha calorice, ainda manteria a automação no primeira opção no vestibular e elétrica na segunda, só para passar de novo nas duas e fazer automação. Foda. Pior que velho. Eu queria fazer sistemas, né? Aí não passei porque sistemas tá com a nota muito alta. E aí a automação foi a segunda e agora eu vou continuar na automação. Planejo continuar, né? Tá sendo uma experiência muito massa. Legal. Sistemas é chato, velho. Não cansar. É computação sem cálculo. Computação sem cálculo, exatamente. Também, Mas não trocaria. no vestibular eu botei como segunda opção, na verdade, porque tava com a nota muito alta, eu botei computação como segunda opção. Mas eu queria computação, só que passei por automação e tô gostando bem mais do que eu gostaria de computação. Sim. Porque você acaba vendo, e se você tem interesse depois de seguir numa área mais da computação, você pode. Justamente porque a automação ela te permite isso. Né? Agora, não é o mesmo para todos os outros cursos, né? Alguns cursos que você faz, você fica muito preso na área do próprio curso. Por exemplo, se você faz, sei lá, civil, você não vai conseguir migrar da civil para computação, né? São áreas muito, muito distintas. Agora, a automação, ela tange quase todas as áreas. Né? Talvez fique um pouco difícil de migrar da automação para civil, fica, mas tipo, quem quer fazer isso? Né? Não quer. A gente faz tipo um ensino médio das engenharias, né? É, Tem que fazer tudo. basicamente. Eu também não sabia para qual engenharia eu queria, só sabia que eu queria engenharia. Daí eu acabei indo para automação e tô vendo que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Esse é um caso bem recorrente, mas foi o meu caso, né? Eu sabia que eu iria em engenharia desde cedo. Já pensei em civil, tinha pensado em computação, tinha pensado em sei lá o quê, mas na hora que eu li os currículos, a automação tinha um mix de quase tudo ali que me atraiu. Eu pensei, pô, pelo menos vou dar uma chance pra essa dali. Elétrica de segunda opção na minha cabeça, né? Não sei o que eu pensei, pra falar a verdade. Se eu queria elétrica, eu coloquei de segunda opção. Não faz sentido. O cara quando ele é calor, ele... Não, pior que no SISU também, tipo, primeira vez que eu fiz o SISU e que tinha as duas opções, eu fiquei confuso também o que eu fazia com aquilo. Porque ciência da computação não tem, né, segunda opção hoje em dia. Então só no SISU que eu fui descobrir que existiam duas opções. Eu não sabia o que botar também. É um pouco ambíguo, pra falar a verdade, porque os caras te dão primeira opção e segunda opção, não quer dizer que você... Mas na minha cabeça, não quer dizer que você precisa seguir com a primeira, né? Pra mim, são quais dois você quer entrar, né? Pois é, que nem... Mas, aparentemente, se você passa no primeiro, você tem que ir pro primeiro. Pois é, que nem semestre, né, também, tipo... A gente não sei se pode escolher quem passa no primeiro semestre pra ir no segundo, né? Mas, tipo, poderia escolher. Na minha época, podia. Se você passa no segundo, você pode... Se você passa no primeiro, você tem a opção de começar no segundo, se você quiser. Justo, então viajei, deve ter, só que... Mas a outra direção você não pode. Sim. Em geral, se você passa pro segundo semestre, você não pode. Às vezes convocam, né, pra tu ir pro Às vezes bem conversadinho pode, né? Que é um legal da UFSC, assim, ou do DAS, em si, é que as coisas são flexíveis, né? Se você vai na secretaria, conversa, expõe o seu problema, em geral você consegue ter uma solução, assim. Puta, cara, eu tinha uma pergunta pra fazer, agora esqueci. Vou lembrar nesse tempo aí. Beleza. Eu tenho uma pergunta. As linguagens de programação na graduação, tu aprendeu mais por conta ou pela graduação mesmo? Por conta. Eu sou meio que da opinião que ninguém vai te ensinar a programar. Quem vai te ensinar a programar é você mesmo, sabe? Você vai pesquisar na internet, você vai precisar ter uma certa curiosidade e você vai precisar colocar a mão na massa. Porque, tipo, você só aprende os conceitos mesmo da programação quando você tá lá tentando implementar um projetinho, tá tentando fazer alguma coisa básica.
E você vai descobrindo onde você vai errando, e você pesquisa, e você aprende um pouco mais. É muito, assim, o caminho é bem longo, digamos assim, só que só depende de você, o que é um pró e um contra, né? Depende, assim. Tem que sacudir o esqueleto. Eu não acredito muito em aula de programação, não. Assim. O Turtle me ajudou a entender bastante coisa até. E foi com essas aulas que eu comecei a ir atrás em casa, né? Exatamente, é um motivador, mas você não pode esperar que, beleza, agora eu aprendi o Turtle, agora você pergunta, com quem que vocês estão tendo aula de introdução? Publio. Eu e o Não, Isaac. É um professor novo, o Publio. Ele é bem bom. você não vai chegar lá no Publio agora, o que que eu aprendo agora? Aí ele vai falar, aprende if else em C. Aí você aprende if else em C, e você pergunta, Publio, o que que eu aprendo agora, sabe? Isso que não existe, sabe? Alguém vai te dando exatamente o caminho. Você aprende isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não. Programação é um negócio um pouco amplo, assim, e você precisa ter vontade de aprender e precisa partir de você. As pessoas até podem te dar um norte, né, explicar alguns conceitos, coisas assim, mas a habilidade em si só vai vir de você, né? Então, realmente, as aulas elas servem como motivador, porque você gostou de fazer a tartaruguinha se mexer, você teve ali aquele feedback no seu cérebro ali, né? Tipo, legal isso aqui. E aí você vai atrás, mas não que seja que você vai aprender tudo o que é necessário simplesmente indo na aula de introdução à informática, sabe? Ou em qualquer uma das outras aulas de programação que tem no curso, assim. Acho que é na terceira fase que vai ter microcontroladores, uma coisa assim, não sei se é com o Werner ainda. Esse ali é muito legal, é uma matéria muito legal que realmente eu não dei tanto valor na época, apesar de que eu passei, aprendi todas as coisas ali, mas na época eu não tinha dado tanto valor. Mas quando eu fui fazer matérias de microcontroladores aqui, vinha direto os conceitos lá que o Werner passou, algumas imagens que ele tinha, então eu realmente percebi, serviu muito aquilo lá no passado, né? Me deu uma vantagem gigantesca, assim, na hora de entender os conceitos. Mas a parte de programação mesmo para sistema embarcado foi o que eu aprendi no estágio, né? Foi o que eu aprendi na Hexagon, basicamente, que é quando você precisa fazer. E quando você precisa fazer, você vai dar um jeito de fazer. Né? Então, talvez o caminho para você aprender programação é você... Talvez, é o que funciona mais comigo, né? Você propõe o projeto e agora você precisa fazer aquilo, né? Ao invés de realmente alguém vir lá e dizer assim, você aprende A, depois B, depois C, depois D, sabe? Mas, posso estar errado, pode ter gente que aprende assim também, não sei. Pessoas são complicadas. E o trabalho Alumni? Tu ficou esperando muito tempo pra alguém te chamar? Confesso que sim. Essa era a grande Não, é que pergunta. o Alumni surgiu quando eu tava na graduação, né? Eu conheci o pessoal que fundou o Alumni. Não lembro quem todo mundo foi o Ambrose com mais uma outra rapaziada lá. Não lembro assim. E eu vi crescer. Eu sempre achei muito legal. E aí, conforme eu me formei, eu pensei assim, um dia vai, né? Um dia eles vão me chamar. Finalmente chegou a hora. Finalmente. Talvez eu preferia que tivesse chamado no momento em que eu tivesse uma carreira um pouco mais, assim, estabelecida, quem sabe, né? Não nessa confusão que eu tô hoje em dia, mas muito legal participar de qualquer jeito, assim. Sempre achei a iniciativa muito legal. É outra coisa que você não encontra nos outros cursos, né? Esse trabalho, assim. Você encontra redes de ex-alunos, né? Mas geralmente é completamente abandonadas, assim, né? Ninguém liga, porque cada um segue a sua vida. Então você ter esse esforço ativo, assim, vindo de dentro da graduação, né? De ir atrás dos egressos, de chamar para dar palestras, de fazer entrevistas, eu acho que é muito, muito valioso, assim. Sim, tem sido um trabalho também legal de fazer, né? Apesar de a gente ter, tipo, só trocado alguns e-mails, né? Tem sido, apesar de tudo, tem sido tipo, uma conversa legal, é bom, assim, pra gente ver, né? Onde a gente Isso toma pode muito tempo de chegar. vocês, não? Não, o Alumni nem tanto, né? O que a gente tem agora é prova de cálculo e o projeto de engenharia, né? Que a gente tem que fazer.
Não sei. Mas vocês três não fazem parte do Alumni, né, como grupo? Não. Isso é da introdução, né? É da introdução. A gente não cheguei a fazer o processo seletivo, né? Abriu, mas não sei os dois aí, mas acho que também não fizeram. Só que talvez a gente entre depois, né? Na Alumni, porque abre todo Acho que acho que é uma relação legal, assim, porque entre o Alumni e a disciplina de introdução, né? Porque já fornece para vocês uma visão do que é estar dentro do Alumni e também uma visão do que o Alumni faz, né? Que é realmente ir atrás dos egressos, ter essa troca de experiências, assim, que é legal tanto para mim quanto para vocês, porque pô, faz tempo que eu não conversava com ninguém do curso, faz tempo que eu não via esse chapeuzinho aí. Eu acho muito legal e realmente acho que funciona muito bem para eles, né? Porque se a cada turma 2 ou 3 tiverem um interesse de entrar no Alumni, a organização vai ficar ali funcionando por muitos e muitos anos, né? Sim. Não ter problema assim de acabar sumindo. E é realmente um projeto que ajuda bastante o pessoal do primeiro semestre, né? Dá um gás Vocês assistem as entrevistas que já aconteceram, assim? Ou... a pegar as entrevistas passadas, não, mas a gente vai. Não completa, assim, mas os cortes, as coisas Sim, assim, sim. tipo... As passadas não cheguei a olhar ainda, mas os nossos, pelo menos da nossa turma, né? A gente vai ver vai ver, né? Não tem o que fazer mais além vai disso. ver e vai ver se concorda com esse É. lunático depois no futuro ali ou não. Ver se ele tava falando alguma coisa que preste ou é só baboseira mesmo, né? Mas é legal também pegar um exemplo como o teu, né? Que voltou a estudar, porque eu acho que tem bastante aí gente que vai fazer entrevista que o pessoal tá no mercado de trabalho, né? Aí tem Sim. vários exemplos assim pra gente juntar e se basear. Né? E ver que cada caminho é um caminho e todos os caminhos são válidos, né? Você não precisa ter medo de ou mudar de área, ou mudar de profissão, ou mesmo voltar a estudar. E talvez o pessoal que tá um pouco insatisfeito com o curso ali, talvez na segunda, terceira fase, os caras pensam, pô, agora que eu comecei eu preciso terminar. Não, você não precisa terminar. Vai fazer outra coisa, cara. Sempre é mais válido você fazer alguma coisa com motivação do que você ficar se arrastando, né, numa infelicidade ali por mais 7, 8 semestres. Né? Então talvez sirva como aviso, assim, né? Tipo, se você quer mudar, mude. Não fica enrolando. Sim. Bom, rapaziada, eu tenho que pegar um ônibus daqui a pouco pra UFSC. Não sei vocês, mas eu preciso Não, eu não. ir daqui a pouco. É uma hora que do ladinho também, não precisa. Daqui a uns 10 minutinhos eu vou dar uma saída porque eu preciso ir pegar o ônibus daí. Então, tipo, não sei. Querem continuar batendo um papo? Vocês que sabem, pessoal. Eu Fechou 1h10. Já tem coisa bastante pro vídeo, né? Sim. Eu teria só uma pergunta mais pra fazer e depois eu acho que não tem mais o que falar. Pode ser? Pode ser? Mandei. O que tu pretende fazer depois que tu terminar o teu mestrado ou tu ainda não tem muito bem planejado? Se tu quer ficar aí na Alemanha, quer voltar pro Brasil? Tenho planejado, mais ou menos, né? É muito difícil você planejar, você tem intenções, né? Minha intenção é ficar aqui por mais, talvez, 1 ano e meio ou 2 anos e depois voltar pro Brasil. O plano sempre foi, eu vou pra lá, vou estudar, vou trabalhar um pouco e depois volto. Esse foi o plano. Por enquanto, estou me mantendo nele. E agora estou começando a ver as oportunidades que tem, porque como eu vou terminar a dissertação agora, final de novembro, já estou começando a olhar, né, no mercado de trabalho e tal. Prospectos bem legais, então acho que vai dar certo. Vou conseguir ficar por aqui os próximos 2 anos. E depois eu volto pro Brasil, pelo menos é a intenção, né? Vai aparecer no Linguição? Porra, quem me dera. Linguição do final do ano agora, não, acho que não vai dar, né? Porque novembro. eu vou pro Brasil dia 13 de dezembro. Ah, não, é agora Porque eu acho 11. que já vai ter passado. Ah, agora já novembro, né? Dia 11 de novembro. Mas manda um e-mail aí, eu te passo o link do Linguição do ano que vem. Boa. Você não vai organizar o Linguição do ano que vem. Não, organizar não. Mas eu. Não, eu sigo no Instagram ainda. Eu ainda tô no grupo do WhatsApp do Linguição aqui, se pegar. Então Linguição graduação aqui, ó. tá por dentro. 334 cabeças. Tem uma pergunta também. Não tu era calouro, tu tinha algum apelido? Porra.
O apelido era Coringa com câncer. Caraca. Por quê? Porque eu tava careca, né? Tava com câncer. E a minha cara era, quando eu tô careca, a minha cara é de Coringa, velho. O cara abre a boca pra rir assim, né? Daqueles dentão assim. Os caras. Ah, esse cara é o Coringa, velho. Parece um psicopata. É o Coringa com Meu câncer. Deus. Mudou pra Megamente ao longo da graduação, assim. E é isso. Ah, então Coringa. é possível mudar os apelidos. É possível, é possível. Ainda bem. Mas nunca pegou assim um apelido que eles chamaram sempre? Coringa ficou bastante tempo. Coringa e... Os dois igualmente, assim. É que tem algumas pessoas que chamavam de um, algumas pessoas que chamavam de outro. Depende. É, no caso a gente Saudade. tem o Davi aí, é o Peixe. Eu sou o Ed. E o Isaac é o Max O Ed. Steel. Não vou nem perguntar por que é o Ed, né? É, Sabe foda. cantar, não? Não, Quer tá te pior fazendo que não. cantar? Estão me fazendo cantar, mas eu não sei Estão te cantar. fazendo cantar, tenho certeza que estão te fazendo cantar. Eu te faria cantar, com certeza. Ele canta nos bar pra nós. Boa, é isso aí, tem que Ai, aprender meu as musiquinhas. Queria me botar no palco do Linguição pra cantar de manhã. As músicas Não vão te das- colocar no. Não te colocaram no trote? Trote integrado? Não, no Trote Entregado não conseguiram me colocar no palco, o guardião não deixou. Vai ser resenha. Bom, então é isso, eu preciso ir pra UFSC, É gente. isso, né? É isso, fechou, rapaziada? Valeu. Valeu, Alex, Legal, pelo tempo aí. Valeu Obrigado, pelo Alex. convite. Obrigado pelo pessoal. tempo. Espero que tenha Boa gostado. graduação aí pra vocês. Valeu. Espero Valeu. encontrá-los no futuro, quem sabe? A gente se encontra na Alemanha fazendo Com mestrado. certeza. Quando eu fizer mestrado. É isso aí. Fechou. Valeu, pessoal. Bom dia pra vocês. Valeu. Valeu, bom dia. Tchau, É tchau. isso aí. Tchau, tchau. Valeu.